Olá, estamos aqui para uma nova etapa do nosso programa, da nossa campanha Minha Lajeado, agora com gravação de podcast, porque nós também tivemos que nos adaptar às mudanças que aconteceram aqui no nosso vale, na Minha Lajeado, na tua Lajeado. E hoje recebo nada mais, nada menos aí que Cíntia Agostini, que é uma amiga minha de muitos anos, que sabe tudo sobre o Vale do Taquari e que veio bater um papo junto comigo e com o Matheus aqui. Então, Cíntia, é maravilhoso te receber aqui, porque eu acompanho há anos, né? A gente se conhece há tanto tempo, o teu interesse, o teu empenho, teus estudos em função do desenvolvimento do Vale do Taquari. Gostaria muito que tu se apresentasse, né, para começar a nossa conversa e que a gente possa falar aí da nossa região um pouquinho. Bom, primeiro agradecer, né, Lu, Matheus, um prazer e fico muito lisonjada de estar aqui para a gente fazer um podcast ou conversar sobre Lajeado, conversar sobre a nossa Lajeado e pensar o Vale do Taquari, né? Porque Lajeado e o Vale do Taquari se confundem, não tem como nós discutirmos Lajeado sem falar da nossa região e não tem como discutir a região sem falar de Lajeado. Bom, quem é a Cíntia nisso tudo, né? A Cíntia é quem estuda e quem age em prol do Vale do Taquari, né? Todos os meus estudos sempre foram voltados a essa dinâmica do Vale, tanto que meu doutorado é em desenvolvimento regional e a minha pesquisa se dá aqui na região. E a ação, tanto na universidade, que eu estou a vida toda na Univates, né? Tanto na Univates como também enquanto presidente do Conselho de Desenvolvimento, participante de outras ações que aconteceram e que acontecem na região, sempre com o foco de pensar, discutir e agir sobre o Vale. E aí, nesse contexto, é olhar para o desenvolvimento econômico, olhar para o desenvolvimento social, olhar para o desenvolvimento ambiental, olhar para o desenvolvimento. O que não é simples, né? Nós estamos falando de algo extremamente complexo, que precisa ter um equilíbrio, e talvez esse é o momento mais delicado de pensar equilíbrio, né? Mais delicado de pensar a região como um todo, mas esse é o desafio que nós temos de agora para diante. Quando a gente se conheceu e que tu era líder da Codevat, né? Um Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, já tinham projetos, e eu lembro muito de tu sempre ser muito insistente com a votação nos projetos para que a gente desenvolvesse melhorias e tudo mais. No decorrer dos anos, de poucos anos que a gente não vai mencionar aqui quantos, melhor né? Não. Melhor não. Eu acompanhei e vejo que muitos desses projetos que eu vi tu construindo e brigando para que eles acontecessem, eles foram acontecendo. Mas tudo isso que está acontecendo agora, né, Cíntia, não foi nada planejado, nada, e acredito que nem foi percebido por nós tamanha foi a catástrofe, né? Por mais que a gente pensasse que poderia acontecer, a gente não tinha ideia de que fosse dessa forma. Uhum. Dentro desses projetos, dentro dessa história tua, dos teus estudos e do teu caminhar com esse desenvolvimento, né, e ambiente, como tu vê isso, como está sendo visto isso? Eu acho que os nossos parâmetros são recolocados. Para começar, eu preciso dizer isso, né, Lu? Porque nós... a gente viveu, né? O Vale do Taquari viveu seca, vivia enchente, vivia enchente. Mas ela era situada, era localizada, era meio assim, é fato, a gente conhece. Mexe com a vida de algumas famílias muito e da maior parte da sociedade mais ou menos. Era isso que nós tínhamos. A nossa história está muito baseada nisso. E aquelas que pegavam sempre água, elas já sabiam como agir durante esse período, né? Isso. Então era meio que dado assim esse fato. E aí a gente tem, se nós olharmos para assim, um pouquinho, algumas poucas décadas atrás, uma discussão que começa a se tornar muito saliente das questões ambientais, né? A gente tem que olhar para as questões ambientais, nós temos que olhar para as questões ambientais, e eu estou falando poucas décadas, porque eu estou falando da década de 60, de 70 do século passado, né? Mas só que, se todos nós lembrarmos, e quem viveu um pouco mais e estudou um pouco mais, sabe que aquilo era um embate, né? Era assim, era como se fosse o ambiental de um lado e o econômico do outro, e isso não se conversava. E parecia impossível as coisas que eram ditas lá. Gente, vamos cuidar porque está acontecendo, vamos cuidar que está acontecendo.
E nos últimos anos nós temos percebido eventos extremos, né, desastres climáticos no mundo inteiro, países onde não tinham, né, desastres e que talvez climáticos. A gente nem achasse que fosse chegar até nós, Exatamente, porque é sempre lá longe, né, é distante. Quando está distante, tu até sente, mas esse sentimento ele não é presente. E aí o nosso estado, a nossa região sofre o que está sofrendo e é o maior desastre que aconteceu no Brasil. Nós estamos vivendo ele ainda. Se nós observarmos o que nós estamos vivendo de setembro para cá, das 6 maiores cheias que nós vivemos, 4 foram nesses últimos 8 meses. Então, assim, a percepção do quão drástico é isso, talvez até nem caiu a ficha ainda, para usar um termo bastante coloquial. Talvez nós não percebemos ainda o quão sério é o que nós estamos vivendo, né? O quão sério é o que nós estamos vivendo porque nós perdemos muitas vidas lá em setembro. Nós perdemos muitas vidas agora. E toma uma outra dimensão agora porque outras regiões também foram afetadas. Mas nenhuma das regiões foi tão destruída quanto a nossa região. Nenhuma foi tão destruída quanto a nossa região. A violência das águas destruiu a nossa região, né? Destruiu bairros inteiros, destruiu partes de cidades inteiras, porque a violência da água fez isso. Eu tenho dito, né, o nome da nossa região é o nome do nosso rio. Olhem só, né? A região existe e a história da região está vinculada ao rio. Porque quando os primeiros colonizadores vieram para cá, eles não tinham estrada, eles tinham o rio. Então, foi o rio que deu o deslocamento, foi o rio que deu o alimento, foi o rio que propiciou as pessoas transitarem, e é esse rio que hoje a gente tem um medo danado dele. Porque é isso. As pessoas que tiveram as suas casas invadidas pela água, elas não estão dormindo direito. Por quê? Porque cada vez que começa a chover, vem o pânico do que vai acontecer conosco. Então, são milhares de famílias que tiveram seus bens afetados, centenas de famílias que perderam as suas casas, não sobrou nada, né, gente? Não sobrou nada. A força da água para derrubar pontes, foi isso que aconteceu. E na segunda que antecedeu tudo que aconteceu, no dia 31, eu estava num grupo e eu dizia assim: olhem só, gente, em setembro choveu em algumas horas 380 milímetros. E eu lembrava de um desastre que tinha acontecido no início do ano passado, no Rio de Janeiro, que desmoronou e tal. E aí eu disse assim, e no Rio choveu 700 milímetros em algumas horas. E a frase que eu afirmei, imagina o que vai acontecer com a nossa região, ou o que pode acontecer com a nossa região, se chovesse os mesmos 700. Eu disse exatamente essa frase. E choveu mais que isso em alguns lugares. Em alguns lugares chegou a bater 1000 milímetros, se contar a virada ali. Isso é muita água. É muita chuva. E aí não teve quem conseguiu se socorrer nas condições que conseguiu. Então, quando a gente olha para os diferentes projetos que lá atrás a gente falava, né, que era melhoria na logística, que era melhoria no agro, que era melhoria na educação, que era melhoria para a saúde, tudo isso, em poucas horas, se desmonta, boa parte disso, e agora a gente tem que se recompor. Tem coisas que é da vida de cada um. E aí a gente olha para as pessoas que perderam seus familiares, o que me parece que assim não tem condições de mensurar, né? Nós não tem quem não tenha sido afetado, né, Cíntia? Assim, não tem. Mesmo que às vezes não diretamente, mas indiretamente foi, né? Exatamente. Tem as pessoas que perderam os seus bens, e eu tenho dito, né, cada um com a sua dor e cada um tem o direito de ter a sua dor. Exatamente. Né? Teve aqueles que, além dos bens, foram as suas casas. E tem uma lógica que é do coletivo, daquilo que a gente chama de equipamentos públicos, que é o hospital que foi afetado, que é a escola que foi afetada, que é o posto de saúde que foi afetado, que é a própria prefeitura, a Câmara de Vereadores que foi afetada. E os serviços se tornam difíceis. As pessoas não conseguem acessar serviços que são serviços básicos. E saúde talvez é sempre o mais premente, porque são necessidades nesse momento. E tem uma dinâmica que é uma dinâmica dos negócios que foram afetados, das empresas que foram afetadas, e aí que gera emprego e renda, e se elas não funcionam, não dá essa dinâmica econômica. E me parece que, por fim, dessas dimensões todas, a questão da mobilidade e da logística, que nós ficamos praticamente isolados. E isso mostra a fragilidade que nós temos em termos de dinâmica de logística, de mobilidade. E não é nós, todos, né? Se a gente pensar o Brasil, é isso. Exatamente. Tenho dito que a gente tem voltado para aquilo que nós vivíamos lá atrás, né? Falar em balsa, pinguela, que isso fez parte da nossa infância. Passadeira. Em tentar encontrar rotas, que são rotas alternativas que se usava lá atrás,
né? Que eram rotas que se usava na agricultura, que se usava, né, para passar alguns bens. É disso que nós estamos falando nesse momento. Quando a gente olhava para outras regiões do estado e do Brasil, poxa, é tão distante chegar, é tão difícil chegar. Aqui no Vale, 150 quilômetros tu atravessa o Vale, é tão bom, tão fácil. De uma hora para outra, como? Cadê? Se foi. E aí, o transporte de uma carga que levava meio-dia, 2 horas, passou a levar 8 horas nos primeiros dias, 10, quando conseguia chegar. A gente sentiu falta de algumas mercadorias, não total desabastecimento. Tu sabe que a semana passada eu me queixei de não ter um produto que é aqui de Encantado no supermercado. Sim. E daí a minha filha disse, mas mãe, como é que vai chegar? Tem que fazer uma volta para vir aqui, né? Exatamente isso. São coisas que a gente não percebe o quanto isso modificou, mexeu com as estruturas, com a logística, né? E dificultou, né? Porque eu falava com uma empresa, eles disseram assim, bom, só nós transportamos 100 caminhões de mercadoria por semana, o que nós vamos fazer? Que é de Encantado. Imagina. Para onde nós vamos ir? Como é que chega o insumo para os nossos suínos, para a avicultura? Porque é disso que nós estamos falando, né? E aí nós estamos falando também de estradas secundárias que não estavam preparadas para um volume de caminhões, né? De forma fluxo, nenhuma, né? de forma nenhuma. Para quem nos assiste, nos ouve, né? Assim, para nós todos termos uma dimensão. O Vale que a gente conta são 36 municípios, nós somos um pouco mais de 3% do PIB do estado, um pouco mais de 3% da população, dá quase 3,5%, 4% do PIB do estado está aqui nessa região. 3,20%, né, mais ou menos, da população do estado está aqui nessa região. Numa região que é o menos de 2% em termos de território do estado, então é uma região pequena e concisa. Só que nós somos responsáveis por 1/3, praticamente, da produção de avícola do estado. Tá? Por 15% da produção de suíno do estado, um pouco mais até. Nós somos a segunda, terceira bacia leiteira do estado, vai variando um pouco. Então, o agro do estado, a avicultura do estado, a suinocultura do estado, boa parte dela está aqui, nesta região. E aí, o que a gente faz com tudo isso nessas condições, quando nós nos sentimos e nos deparamos com uma situação que é de total calamidade? E aí, como dar conta, né, da vida das pessoas, da vida desses animais, porque é a produção. E eu tenho dito e disse já lá em setembro, e lá desconfiaram das minhas análises, né, para não dizer outro termo, que eu dizia, gente, as perdas são de bilhões, porque não é só o aviário e aquele lote que ele perdeu, é o que ele deixa de fazer de negócio, são os 2, 3 próximos lotes. O quanto a gente fica mais pobre, né? Exatamente. E agora isso atingiu muitas pessoas mais. Isso nós não temos que falar em milhões, e é uma são cadeia, bilhões. Né? É uma cadeia, não é um negócio. É cadeia, porque esse produto que tu sentiu falta na tua casa, Lu, eles não conseguiram produzir. E é o salário de uma pessoa que vai deixar de consumir outra coisa. É uma cadeia. É isso, né? É nessas condições. E eu não tenho dúvida, Matheus, que nós vamos empobrecer. A renda média do estado e da nossa região vai diminuir. Porque aqueles que tinham um pouco de poupança vão usar para se recompor. Exatamente. Porque precisa, né? É a vida das pessoas. E nessa de se recompor, ele vai deixar de fazer outras coisas. Então, tem setores que vão ser mais afetados que outros, por óbvio, né, gente? Alimentação não, porque é o essencial, é subsistência. Uma necessidade básica, né? Necessidade básica. Tu sabe, Cíntia, a gente teve... Agora, nesse último mês, aí, desde que aconteceu essa catástrofe, a gente teve bastantes negócios aqui na imobiliária. Sim. Né? A gente vê muitas pessoas que foram atingidas pela enchente, inclusive fazendo compra e venda. Sim. Né? E a gente sabe que muitas vezes é um dinheiro que estava parado lá numa poupança, numa aplicação e tudo mais, e está girando agora. Mas a gente fica pensando, tá, e que adianta? E para quando? E para quanto esse dinheiro vai durar? Sim. Sim, né? sim. E para frente, como é que vai ser? Entendeu? Exatamente. Isso que o Matheus está falando é no sentido de que as pessoas falam, agora o ramo imobiliário aqueceu. Aqueceu por quanto tempo? Sim, porque é um time muito curto. Esse momento é prioridade, o lar da pessoa que perdeu o lar, mas depois vai ser outra prioridade. Exatamente. Lu, e quantas locações que a gente fez, que foi um monte, né? E quantas locações que as pessoas fizeram, digamos, só queriam ter um lugar para colocar o colchão. E daqui a 2, 3 meses, elas, mas não era isso que eu queria, sabe? É isso aí. E eu quero voltar para minha casa. Exatamente.
Exatamente. Essa é a lógica, é a minha casa, é o meu lar, é onde eu tenho a minha identidade. Claro que tem lugares, gente, que não vai ter como, né? Tem um dado que a gente levantou na universidade, que a gente está trabalhando, que são áreas inteiras de casas que foram destruídas ou que não tem mais condições das pessoas voltarem, tá? Agora a gente levantou de algumas regiões do estado, mas dessas 100 áreas que nós levantamos, que a gente chama de conjuntos habitacionais, várias casas, quase metade delas estava aqui no Vale do Taquari, ou seja, bairros inteiros destruídos e tal. Bom, esses vão ter que se repensar. Porque tem lugares que não vão poder mais nem voltar para aquelas áreas. Porque, assim, o Estado foi... eu até brinco, acho que só minha região lá das Missões, que eu sou de lá, que não foi afetada, o restante quase todo. Mas eu não vejo, assim, se eu estiver errado, me corrige, nenhum com a agressividade da água que nós tivemos aqui. Não. Porque daí houve a destruição, houve inundações, houve perdas, e na região metropolitana o tanto que demorou para baixar as águas, mas destruição, a força das águas, foi aqui que aconteceu, né? Tem alguns municípios específicos que também aconteceu, no Vale do Rio Pardo, alguns, Eldorado é um caso, Sinimbu é outro, mas aí eles são mais isolados, esses casos. Sim. A rodovia 287 também foi muito, muito afetada, né? Mas em termos de destruição de residência, da mobilidade, de ponte, de estrada, foi aqui. Sim, foi aqui. Por quê? Porque a água carregou na gente. Sim, a força da água. Que em outras regiões, quando a água vai, ela levantou e ela está baixando. Em alguns lugares ainda, né, está baixando, mas ela fez isso. Então, enche de água, perde-se o que se tem dentro, mas ela baixa, a casa está lá. Né? O que não aconteceu em muitas das nossas casas aqui. Então, tem aquele que não vai nem conseguir voltar. E é óbvio, é a condição básica agora, eu preciso ter um lugar para morar. Exatamente. E boa parte é temporário, sim, porque quem tem para onde voltar vai querer voltar. Tem uma questão de identidade com a sua residência. E a leitura que, assim, a gente tem feito em termos de Estado, etc. e tal, com essa questão da renda das pessoas, tem alguns setores que vão aquecer temporariamente, tem outros que vão ter um momento melhor, mas na média não é isso que vai acontecer. Uma coisa que eu tenho falado assim com alguns conhecidos, quando conversado, eu acredito que, enfim, o ramo imobiliário, que é o que a gente está inserido, né, vão ter oportunidades, principalmente Lajeado, que é uma cidade berço, né, enfim, a gente vê muitas famílias que têm algum filho que mora aqui, que já tem um parente e tudo mais. As pessoas tendem a encontrar mais opções de imóveis, de emprego, de moradia na nossa região. Eu acho que em termos, né, agora falando de desenvolvimento urbano, digamos assim, acredito que nossa cidade ela vai, em pouco período de tempo, aumentar bastante a população dela. Né? Ao mesmo tempo, assim, eu queria te fazer uma pergunta que um tanto cabeluda, assim, não sei se deu tempo para pensar e discutir isso com as pessoas, né, com as pessoas aí que estão nos órgãos, enfim. O que tu acredita que vai acontecer com essas regiões que foram devastadas pela enchente, né? O que vocês pensam que seja a ocupação ideal, né? E também depois, já me dando mais uma pergunta, em relação à questão da drenagem do Rio Taquari, acha que é viável ou não é? Questão de segunda ponte na BR-386, agora já é a terceira pergunta, mas são assuntos que eu gostaria de te ouvir, sabe? Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todos, Matheus, mas vamos por partes. E algumas coisas eu até entendo um pouco mais, já conversei com algumas pessoas, e algumas eu tenho menos condições de falar, tá? Mas principalmente olhando para essa questão de algumas áreas, né? Tem áreas que a própria Defesa Civil Nacional não vai mais deixar as pessoas voltarem. Tá? Tanto que os projetos que estão sendo desenhados agora e vão ser desenhados são de novos locais para essas pessoas residirem. Nessas áreas atingidas não deixarão nem ligar água nem luz, por exemplo. Nem voltar, não vai ter. E ali, inclusive, nesses projetos que estão sendo feitos, vão ser feitas propostas que a gente chama, tecnicamente, lá o pessoal chama de intervenções de baixo custo. Então, tu vai construir um parque, tu vai reflorestar, tu vai fazer uma praça e não vai mais ter moradia. Né? E essas pessoas vão ter que ser deslocadas para novos loteamentos. Isso já tinha, desses conjuntos, né, dessas áreas, já da enchente de 23, já tinham 7 municípios nossos que tinham encaminhado projetos, justamente nessas condições, para deslocar essas famílias, para elas não viverem mais nessas áreas, que são as áreas de maior risco. Né, nesses lugares. Agora, a gente só consegue ter uma dimensão qualificada sobre isso, Matheus, revisitando
e, em alguns casos, fazendo os planos diretores, considerando zoneamento de risco, porque daí tu vai revisitar a cota, fazendo o próprio plano diretor, revisitando o perímetro urbano, olhando para um projeto de habitação social adequado, revisitando essas condições e replanejando as cidades. Algumas tem que replanejar completamente. Lajeado consegue olhar para outras áreas e pensar as de maior risco e fazer isso. Mas se a gente imaginar alguns municípios como Mussum, como Roca, agora Cruzeiro, é muito, né? Arroio do Meio, né? Arroio do Meio. Então, esses vão ter que se repensar. Os planos diretores é o que dão, junto com outras etapas, né, e um processo de planejamento dá conta disso. Só que não tem como esperar, né? A gente tem que começar a fazer, começar a levantar algumas diretrizes para logo ali na frente começar a executar. Isto, assim, é a forma mais adequada da gente repensar. Mas tem áreas que não vai nem mais ser possível voltar. E isso, assim, Defesa Civil, os órgãos de Estado estão todos imbuídos em fazer o certo. Os nossos municípios estão, porque todos estão vivendo isso juntos. Quando a gente olha para o tema, assim, da logística de uma forma geral, o tema da drenagem do rio Taquari e tal, eu brinco muito quando a gente fala sobre isso, que eu sou economista da conversa, então eu não tenho propriedade técnica para falar disso. Mas tudo é possível em diferentes condições, em diferentes locais. O que eu quero dizer com isso? Existem locais no Rio Taquari que isso é mais fácil de fazer, porque agora deve ter aumentado muito embaixo, porque veio muito resíduo, muito lodo, muita lama, muito tudo, e que aí baixar isso ajuda. Nas áreas mais de corredeira, talvez seja mais difícil, porque dá muita mais velocidade para a água. Se tu baixar, ela vem mais veloz. Então, não tem uma resposta simples para isso, e não tem uma resposta homogênea, porque o rio também é muito jovem e ele carrega. A gente pode observar que em alguns lugares ele parou de fazer curva, né? Ele veio reto. Então, dá para pensar em dique, dá para pensar em barragem, dá para pensar em drenagem. Todas essas alternativas são possíveis, mas não é a mesma resposta para todo o rio em todas as condições. De novo, tem que ser algo planejado e visto tecnicamente, porque aí nós vamos ter uma resposta. Talvez a resposta lá em Santa Teresa, certamente, é diferente da resposta que a gente tem que dar para Bom Retiro. E tu acha que o nosso vale, como um todo, como os órgãos, com as empresas, se unindo, né, se esquecendo egos, enfim, tem condições da gente conseguir trilhar um plano para ir num prazo curto, a gente tá fazendo alguma coisa de forma efetiva? Sim. Eu vou deixar até um pouco mais cabeluda a pergunta dele. Tu acha que agora, depois dessa enchente pior, vai ter uma atitude diferente? Porque houve até essa conversa de que a gente deveria rever isso em setembro. E estava sendo feito um termo de referência que não avançou. Vários meses, um termo de referência para um diagnóstico mais completo estava sendo feito e não avançou. É ruim, inclusive, dizer dessa forma, mas nós vamos ter que aproveitar isso que aconteceu, que é uma catástrofe, para realmente forçar que essas coisas aconteçam. Se for pelo tempo e pelas condições e pela forma que se age naturalmente, é difícil acontecer. É difícil acontecer de uma forma planejada, estruturada e pensada o todo. Eu acho que é importante a gente discutir o assunto, principalmente enquanto o ferro está quente, né? É isso. Depois os agentes tendem a começar a esquecer um pouco. Vão ter outros temas. Só que daí, nesse momento, são afetados todos, inclusive o poder público, né? Sim, se de novo acontece alguma coisa, poder público, todos se envolvem. Até porque se houve boatos já falando de uma nova enchente em setembro, enfim. Então, claro que são boatos, né? A gente não tem nada certo, mas enfim. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que... Sim. E não só discutir, né, Matheus e Lu? Agir, né? A grande questão é essa. O que eu tenho dito agora é que quanto mais velozes nós formos, e eu não estou falando de pressa e passar por cima de coisas e ser atabalhoado, mas quanto mais velozes nós formos, menos impacto isso vai gerar na renda, na vida, em tudo. Porque aí a gente consegue voltar, né, e dar um gás para que a gente precisa para retomar a nossa vida. Quanto mais tempo demorar, pior vai ser.
Porque daí a gente vai ficar numa situação de empobrecimento, as pessoas não vão ter casa, os negócios não conseguem, e aí vai acontecer aquilo que a gente falava, e a gente começou a falar sobre migração, as pessoas já estão procurando municípios menos afetados, elas já estão procurando regiões menos afetadas, porque se eu não tenho um emprego aqui, se eu não tenho condições aqui, o que eu vou fazer? E se eu não vejo um movimento também se eu não disso, vejo né? um movimento acontecendo. Então, o que eu vejo até agora, e tenho participado de várias discussões, tem muitos movimentos nascendo assim isolados, tá? Nasce um movimento de um lado aqui, de um município aqui, de um grupo aqui, e aí nós falávamos justamente de como agregar esses movimentos. Tem, sim, proposições que nascem das nossas discussões com o Estado de diagnosticar um pouco mais forte algumas coisas que vêm ao encontro dessas obras de infraestrutura, tá? E assim, tem vários parceiros nesse processo. Agora, é dar velocidade. Tem coisas que não dá para fazer sem estudar antes, mas tem que dar velocidade. E é possível fazer. Tecnicamente, hoje tem condições. Tem profissional, tem tecnologia, tem estrutura para fazer. Com menos burocracia, né? Exatamente. Nós precisamos fazer isso acontecer de uma forma menos burocrática. E, por fim, a questão da ponte, né? Quiçá, né? Bate na mesa, mas a ponte do Taquari ficou de pé, né? E se acontecesse alguma coisa ali? Nossa Senhora. Deus. É isso, né? É disso que nós estamos falando. Se é uma segunda ponte ali, se é uma terceira ponte não sei aonde, não sei. Mas nós temos que olhar para a logística de uma região que sempre foi privilegiada logisticamente, porque nós estamos numa região que é central, né? Uma região que é privilegiada logisticamente, para nós não corrermos os riscos que a gente correu agora de se tornar isolados. De novo, isso vem num planejamento que tem que ser um planejamento regional. Então, tem um olhar que é um olhar do município, mas tem um olhar que é um olhar regional. E aí, para puxar um pouquinho Lajeado nisso tudo, que a gente conversava aqui, começava falando da minha Lajeado, né? Lajeado e o Vale do Taquari se confundem. Lajeado é 1/4 do Vale do Taquari sozinho, quase aí, em algumas coisas, 1/3. Lajeado é o grande. Então, Lajeado tem o ônus e o bônus de ser o grande, porque tem que ajudar a região a pensar a região, mas também absorve e consegue, a partir de Lajeado, né, prestar serviços, vender coisas para a região como um todo. Então, enxergar nessas condições uma oportunidade de Lajeado, sim, né, dar conta de dinamizar o Vale do Taquari. Sempre se percebeu isso como uma oportunidade, tem um papel a exercer. Tem ônus e tem bônus. É isso. E a gente tem que ter clareza nessas condições. Mas é só pensar quantas pessoas saem de outros municípios para trabalhar aqui durante o dia, voltam para casa. E que agora estão se enxergando aqui, inclusive. Exatamente. Lajeado não tem tanto assim para crescer, tem ainda, mas, né, se a gente imaginar em termos de perímetro, tem os seus limites, mas tem ainda. E tem uma infraestrutura adequada. E a nossa região sempre foi uma região privilegiada. Nós temos qualidade de vida, gente. Sim, nós sempre entregamos isso. O que nós temos que cuidar é zelar muito por isso, para não perder isso que é a nossa essência. Eu, de certa forma, acredito muito, né? Já acreditava nisso antes de setembro, né? Até porque é o nosso ramo atuante aí, mas eu tenho certeza que Lajeado cada vez vai ser uma cidade mais vertical. Né? E aí, com certeza, né, ela é o berço aí do Vale do Taquari. E outra questão também, Cíntia, que eu vejo também, um pouco, como eu vou dizer, é um assunto bastante importante. Sim. Ouvi alguns prefeitos falando, e eu vi que também, muitas vezes, o pessoal não está preparado. Não cabe citar nome de cidade, mas alguns prefeitos que não têm nem noção de estratégias, como fazer e tudo mais. E eu acho que por isso é importante Lajeado, as entidades que aqui estão, puxarem, né, todo esse desenvolvimento, porque senão a coisa não vai acontecer. E vamos lá, né, gente? Fazer gestão pública é muito diferente de fazer gestão privada. E assim, quando eu falo em diferente, é o respeito pelo diferente e pelas características. Tem outro papel, ponto. São papéis diferentes e está tudo certo. Agora, fazer gestão pública na normalidade, ela já é um tanto difícil, porque tem várias coisas para mediar. Gerenciar desastre, que preparação que a gente tem para gerenciar desastre? Né? Se nós já não entendemos muito bem isso, exatamente, imagina a sociedade como um todo. Né? Imagina, então, assim, o desafio é gigante, é gigante. E sim, os municípios que têm melhor estrutura, uma melhor equipe técnica, tem mais gente trabalhando, tem que apoiar.
os outros. Mais que isso, as entidades, as organizações, as entidades que têm característica regional precisam fazer isso. E o que eu tenho dito em vários lugares que eu vou e nas discussões que eu participo, não pode ser só um movimento privado, ou só um movimento público, ou só um movimento de uma ONG, ou só... Não. Se nós não fizermos todos juntos, sempre vai bater um no outro, porque um depende do outro. O importante nesse momento as pessoas esquecerem seu ego, né, e trabalhar pensando no todo. É, né? O né? coletivo. E talvez, Matheus, esse é o maior desafio. E a Lu já me viu, quando eu falo desses projetos e ela retoma esses projetos, o desafio disso é que o coletivo tem que estar acima do individual. Exatamente. E olha o quanto isso é difícil já na vida da gente, no corriqueiro. Com certeza. Nesse momento aparece isso com mais clareza. Se nós não olharmos o coletivo acima do individual, não vai funcionar. Nós não vamos para lugar nenhum. Até porque, quando a gente fala de Vale do Taquari, é uma interdependência entre os municípios. Se não olhar para o coletivo como vale, nós vamos olhar individualmente por cada situação do seu município e não vamos chegar num consenso, num progresso, né? Não, e não tem como. Eu sempre disse e tenho dito, né, Lu? Tem coisas que tu resolve no teu próprio município, que é da dinâmica do local, que está ali e está tudo certo. Tem coisas que aquela micro-região mais próxima... A gente tem, né, uma organização, isso faz sentido, tem mais proximidade cultural, de dinâmica econômica, de característica, ok. E tem coisas que é a região como um todo, porque senão nós não conseguimos discutir. Nós não conseguimos discutir uma BR-386, nós não conseguimos discutir uma nova ponte, se todos, né, se não tiver todos juntos nesse processo. E o Matheus fala muito em ego, né? É muito esse olhar, e eu até compreendo a pressão. Imagina um gestor público municipal nesse momento, né? Quanto ele é pressionado de olhar para os seus. Então, é olhar para os seus para resolver um problema de agora, mas também olhar para o todo, porque ali na frente, infelizmente, né, gente? A gente não sabe quando, mas a gente vai sofrer novos desastres. A gente não sabe se é na dimensão do que a gente sofreu, mas isso vai acontecer. Assim, não tem como nós fugirmos dessa temática mais. Nós temos que enfrentar. E enfrentar cabe a pensar estruturalmente, a pensar equipamento público, a fazer planejamento. Representantes... É isso aí. A entender gestão de risco, efetivamente. Tá bom, quando aconteceu, o que a gente faz? E consegue realmente resolver. A gente viveu dias ali, nos primeiros dias, assim, difíceis, mesmo aquelas pessoas que não tinham alguém ilhada ou coisa assim, pedindo por socorro, todo mundo viveu aquilo. Nós estamos vivendo um luto. Então, como nós minimizamos isso? Como nós vamos ter né? São etapas, né, Cintia? Porque o momento é quando tudo está cheio. Depois, quando tudo desce, o que as pessoas fazem? Com a casa, com o cheiro, com as coisas todas, com as emoções. E os trabalhos, e os empregos, e as empresas que perderam o estoque, né, e tudo mais. Agora, eu não tenho dúvida, né, que a nossa região é suficientemente dinâmica, suficientemente associativa e suficientemente colaborativa para dar a volta. Eu não tenho dúvida disso. Nem eu, com certeza. Eu acho que essa é a chave, né? Sabe que foi por esse motivo que eu me apaixonei pela cidade e vim morar aqui, porque eu não sou daqui. Foi esse entendimento que eu tive em um momento que eu estive aqui, do quanto era unida e pensando no futuro junto, as entidades, as autoridades. Isso é muito importante. A gente percebe que claro, né, a gente mora aqui, gosta tanto daqui, não pretende se mudar daqui, né, mas realmente o nosso povo é muito trabalhador, muito dinâmico e também tem essa resiliência aí para o povo gaúcho por si só tem muita força, né? Mas o Vale do Taquari com certeza vai passar por isso e eu acredito que a gente tem que usar esse evento, inclusive, para usar isso como um trampolim para crescer mais. Né? Vamos brincar, não que a gente se ache, né? Mas a gente pode. Mas é importante, de fato, não só falar, não só discutir, como fazer. Isso. Tem que fazer agora para, no futuro, tá com a coisa ok, né? Eu não tenho dúvida que o valor do trabalho é um dos nossos valores mais presentes, da nossa lógica coletiva, que é uma das lógicas mais presentes. Para quem nos assiste e nos ouve, né, a média de crescimento populacional do Estado na última década foi de menos da metade do que cresceu o Vale do Taquari. As outras pessoas, como a Lu, que veio para cá e percebem isso. Então, vêm para cá e querem ficar aqui. E isso, para nós, é importante. As pessoas gostam. E o que a gente tem que entregar? Qualidade de vida. Que, claro, varia de um para outro, mas viver bem. É ter condições boas. Que é a principal coisa que as pessoas buscam quando vêm morar em Lajeado. Exatamente. Então, assim...
Quanto mais velozes nós formos, quanto melhor a gente conseguir fazer esse enfrentamento que nós temos que fazer e que é muito sério, quanto mais velozes nós formos, ou melhor a gente conseguir entregar política pública, porque precisa, né, gente? Vai precisar de política pública adequada para isso. E que todos nós pegarmos juntos, né, em prol deste que é um coletivo maior, mais rapidamente a gente dá a volta. Mais rapidamente nós vamos vencer essa etapa para conseguir, ali na frente, estar melhor preparado. E nós temos que nos usar como um case, sim, positivo para aprender melhor. Infelizmente, a de setembro já nos ensinou algumas coisas que a gente já reagiu melhor agora. Só que agora foi infinitamente maior do que a de setembro. Mas nós somos capazes de fazer isso. E é nisso que nós temos que focar. Na nossa capacidade, na nossa resiliência, no nosso querer desse vale, para que a gente vença essa etapa e olhe os próximos passos do desenvolvimento da região e de Lajeado. E, Cíntia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, um tanto quanto cabeluda. Mateus gosta Essa é a provocação, hein? Eu vou te fazer uma outra cabeluda depois da dele. A gente sabe que a cota aqui em Lajeado é 27, certo? Um tanto quanto baixa. Já, né? Era agora, né? Já era Talvez. baixa, né? Agora. E isso mexe com interesses de muitas empresas, muitas pessoas, enfim, né? Não está na hora da gente mudar essa cota? Vai ter que mudar. Não tem como. A natureza mostrou de que ela não faz mais sentido. Vamos lá, né? Quando a gente olha para os diferentes, eu vou usar o termo que você usou, interesses, são legítimos, né, Mateus? Eu estou olhando para o meu negócio, para a minha vida, para a minha residência. Para o meu umbigo, né? E bom, isso é da lógica. Mas vai ter que ter, de novo, né, um interesse que é o do coletivo, que vai ter que revisitar, porque sim, e essa é revisitar os planos diretores, vai fazer parte disso, de dizer para algumas famílias que lá ela não vai mais poder morar, e elas entenderem isso, e realmente isso acontecer, de que alguns negócios não vão mais poder estar instalados em alguns lugares. E esse é um enfrentamento que nós vamos ter que colocar as condições técnicas, que é uma tomada de decisão que é técnica, né? É a cota da enchente, né? Acima de outras coisas. Ela vai ter que estar acima, tá? De uma pressão, de uma tomada de decisão e tal. Não e do é emocional das lembranças das Exatamente. pessoas também, né? Isso não é simples, absolutamente nada simples. Nada simples. Talvez a gente não consiga fazer tudo num momento, mas nós vamos ter que fazer. Esse enfrentamento vai ter que acontecer se a gente não quer viver o que a gente está vivendo agora. Se a gente não quer perder pessoas como a gente está perdendo agora. Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Não é só Lajeado, né? A região toda, o estado todo vai ter que revisitar. Lajeado são algumas áreas, né? Ribeirinhas, né? Agora tem cidades que foi praticamente, sei lá, 80%. Isso. Então, assim, como a gente pensa, né? Uma cidade, tem municípios nossos que vão ter que deslocar toda a área urbana, os equipamentos públicos principais, os serviços públicos principais, porque ali não podem mais ficar. Então, tem um pensar que é assim, é muito delicado, mas ele vai ter que levar isso em conta. Vai ter que levar em conta a cota, vai ter que levar em conta a mata ciliar, vai ter que levar em conta isso. Porque se a gente quer viver melhor, ter qualidade de vida, nós vamos ter que assumir isso juntos. Mas não é simples, concordo contigo. Mas tenho certeza que se for... Esse é o momento para enfrentar esses temas. Outros, né? Talvez Exatamente, não, enquanto o assunto está sendo abordado, né? Esse é o momento. Eu vou te fazer uma pergunta bem cabeluda. Há alguns poucos anos atrás, quando a gente trocava muitas ideias sobre projetos, eu lembro de um que se estendeu uma discussão, uma votação, que era a duplicação da 386. Sim. Lembra? Qual é o projeto e como é o andamento agora de um foco num projeto maior, assim? Que tipo de objeções tem? Que tipo de... Qual é o primeiro... nós queríamos duplicação da 386 por tais motivos, né? Hoje, nós precisamos de várias coisas por vários motivos. Como a gente vai focar em um que seja o maior? Eu não sei se a gente tem um que seja o maior agora, né? Porque, para mim, claramente, tá? Essa dimensão do ambiental, ela recoloca os projetos, ela recoloca esse pensar. Então, eu estou envolvida, inclusive, num grupo de entidades, que é um grupo que se formou a partir de setembro, que é um comitê que olha para esse tema das enchentes, e o nosso pensar ali é de um planejamento estruturado para isso que a gente falava, né? Como a gente olha para a estrutura que se precisa, como a gente olha para o enfrentamento quando acontecem as coisas, que é um plano de contingência e um plano de gestão de riscos. Esse é um que está ao cargo desse grupo agora, né? Começar a pensar e depois implementar nos diferentes municípios. Então, tem coisas ali que são fundamentais para esses processos acontecerem.
Mas esse não pode e não vai estar, porque as ações vão acontecer a médio e longo prazo, acima de uma dimensão que, para mim, ela é chave e ela continua sendo na área da logística, porque o coletivo vai precisar. A residência ela é individual e ela é fundamental, sem discussão nenhuma. Mas a mobilidade e a logística, por uma região que é tão próxima, ela é fundamental para nós conseguirmos dar esta dinamicidade esse que o Vale ciclo, precisa. né? É isso. Então, nós vamos ter que revisitar e olhar para como as coisas estão acontecendo na 386, olhar para 129, 130, olhar para as nossas pontes, olhar para as nossas vias. Né? Eu não tenho dúvida de que ali vai ter que ser um foco para nós conseguirmos escoar a produção, trazer insumos, transitar pessoas, voltar a dar essa condição para a região, para as empresas da região, para os negócios da região e para a vida das pessoas. Tá? Então, me parece que nós vamos ter que andar com mais de um projeto, porque lá nos parecia muito claro, né? O foco coletivo, o foco da região era e todas as outras dimensões eram localizadas ou não precisavam ter, ou não eram prioridade. Talvez é difícil falar sobre isso quando a gente fala da vida das pessoas, mas me parece que agora a gente vai ter que correr com pelo menos 2 em paralelo, observando assim de uma forma bastante presente. E, de novo, não é um ou outro que vai fazer isso. Se não estivermos todos juntos, não vai acontecer. Eu penso que foi abordado esses dias já na Rádio A Hora, né? É um outro assunto que faz muito sentido. Querendo ou não, é um pouco acima do nosso assunto, mas que hoje não se faz nada sem dinheiro, né? E querendo ou não, o Vale do Taquari, por toda a força que tem, é inadmissível a gente não ter representantes como deputado estadual e deputado federal. Eu acho que muito dessa questão que a gente fala de ego, é muito importante a gente conseguir, digamos, o pessoal conseguir se unir, né? E estar falando numa linguagem só, para a gente estar tendo deputados, né, tanto federal quanto estadual, aí nas próximas eleições. Matheus, esse é um tema que muito antes do que a gente está vivendo se fala na região, né? A gente teve lá na década de 90, na década de 80, representantes que eram do Vale do Taquari. A gente chegou a ter mais de um deputado, inclusive, representando o Vale. E depois que a gente perdeu essas representações, a gente não conseguiu mais se estruturar. E eu percebo muito a partir de uma perspectiva que nós nos entendemos. E vocês também circulam em outras regiões não têm movimentos associativos regionais como a gente tem. Nós temos a Associação dos Prefeitos, a gente tem a Associação dos Vereadores, a gente tem Câmara de Indústria e Comércio, todos eles com característica regional. E isso nos dá, enquanto movimento associativo, uma certa autonomia, tá, de discutir as coisas. Bom, nós vamos resolver com o que a gente tem. Outros lugares que tu não tem isso, tu depende ou tu enxerga no teu representante no legislativo como aquele que pode fazer. Como eu tenho organizações estruturadas, o se acha da Lu, e eu não quero dizer nesse termo, mas a autonomia dessas faz com que também a gente não leve adiante, né, alguém que seja nosso representante no Estado ou na União. Mais que isso, né? E eu entendo como absolutamente legítimo os partidos quererem os seus candidatos. Cada partido querer o seu. Com certeza. Legítimo. Só que aí a gente tem 14, 17 candidatos. E um tira voto do outro, né? E todos os candidatos a deputado estadual eleitos nas 2 últimas eleições fizeram voto aqui. Mais ou menos, mas todos fizeram voto aqui. Quer dizer, além de nós ter 14, 17, numa foi um, outro foi... Todo mundo faz voto aqui. Então, isso se dilui. Tá bom, nós conseguimos nos organizar para ter um candidato? Isso é difícil. É difícil porque é legítimo querer representação, mas o senso do coletivo talvez nos construa melhor nesse momento do que em outro. O que nós fizemos em outros momentos foi dizer assim, tá bom, a identidade é uma identidade do Vale, como tu te identifica com o Vale? E nas últimas eleições a gente percebeu isso mais claro, aqueles que diziam assim, eu estou no Vale, mas o eleitor ainda não converteu, porque ele tem outros tipos de vínculo, a comunidade tem outro tipo de vínculo. Esse é um desafio da representação político-partidária muito latente, e ele não é simples. Que ele tem que se trabalhar ao longo dos anos, eu acho, né, para retomar isso. Isso. E quem está lá hoje, que é deputado, ele tem já uma estrutura que é a estrutura dele e que dá conta dessa relação com a comunidade. E que também é legítima. Então, observem que nós temos vários enfrentamentos. Agora, eu não tenho dúvida disso, Matheus. Eu participei de várias dinâmicas de que nós
perdemos, eu quero dizer, nós não avançamos no processo, porque lá pelas tantas a gente não tem quem nos representa e quem representa as outras regiões vai privilegiar aquelas regiões. Com certeza, e se a gente quer crescer como o Vale do Taquari, como o Lajeado, a gente precisa, sendo uma região forte como a gente precisa de representantes. A gente precisa de tudo, né, gente? A gente precisa, e nós temos condições para isso. Então, a representação no legislativo estadual e federal, as representações nas nossas organizações, uma coisa não invalida a outra. A gente precisa disso tudo, sem dúvida nenhuma. O nosso tempinho está chegando ao fim. A nossa conversa está ótima, como sempre. Eu não posso deixar de falar, antes de terminar, da nossa querida Univates, né? Que é nossa, porque nós somos colegas lá, inclusive. Sim. E que representa também muito nesse momento aí de auxílio e que também é afetada, porque eu sei que sou prof lá, com a quantidade de alunos que... A Univates é regional, a Univates é... realmente do Vale do Taquari, né? Quer dizer, ela é muito maior que isso, mas ela tem muitos alunos do Vale do Taquari que está agora sendo impactada também. Queria que tu falasse um pouquinho, então, em termos de universidade, para encerrar o nosso... Tanto setembro como agora, nós tivemos professores e alunos envolvidos no apoio, médicos, futuros médicos, tanto que os nossos alunos da medicina estão fazendo formatura de gabinete para poder começar a atuar. Tá? Alguns já fizeram antes. Legal. E é muito bonito ver isso acontecendo. Fisioterapeutas, nutricionistas, pedagogos, psicólogos, eles estão todos na rua. Professores qualificando equipes, alunos fazendo, né, atuando na ponta. Então, a área da saúde, assim, toda muito mobilizada. A gente vai ter aqui, gravando conosco, o professor Matheus, que é da área da tecnologia. Isso. E ele vai falar sobre o portal que ele fez para a ligação dos animais. Isso. Então, assim, coisas para ajudar as pessoas, para ajudar os animais. A gente colocou cozinha solidária, tem pessoal do Exército, dos bombeiros ainda, né, lá conosco hoje, eles estão lá. Nós estamos com projetos junto ao Estado para contribuir nessa questão das moradias, né, porque os municípios precisam... Eles não têm mão de obra técnica para tudo, né, então nós vamos apoiar o Estado, que vai apoiar os municípios nisso, olhando para esses laudos dessas residências destruídas. Talvez a gente consiga projetar algumas coisas pensando planos diretores, etc. e tal. Nós sediamos empresas durante os primeiros dias, vários administrativos de empresa ficaram conosco alguns dias, e invariavelmente todos vão ser afetados, né? E é isso que está acontecendo com a universidade, porque... Vamos lá, as pessoas precisam comprar seus móveis, precisam olhar para suas vidas, precisam comprar roupa, e ela vai ter que, infelizmente, né, o sonho do estudar, de se qualificar, vai ter que segurar, né, para alguns. Mas nós estamos negociando com todos individualmente para conseguir dar conta disso. Nós somos uma instituição comunitária, e esse é o nosso papel. E esses momentos, né, talvez muito mais do que outros, infelizmente, isso fica latente, isso fica presente. O papel de uma universidade, como uma universidade comunitária, que é desse vale, e o que nós precisamos fazer. Então, nós estamos assim, em contato constante com todos os municípios, com as entidades, onde nós conseguimos apoiar, nós estamos apoiando. E todos nós que fizemos parte dela estamos envolvidos. Isso. Nós, professores, com cuidados com os nossos alunos, exatamente. Nos adaptando também. Exatamente, porque esse talvez é o sério de tudo, né? A gente entrega conhecimento, e nesse momento, esse conhecimento com cuidado, o cuidado a cada um de nós. Porque nós estamos falando de pessoas para pessoas. Isso. Tudo que a gente falou aqui, aliás, né? É verdade. É de pessoas para pessoas. E talvez essa é a grande questão que fica, né, para nós. Mesmo. Olhar para mim, Lajeado, é olhar das pessoas para as pessoas. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigado. Então, esse é o primeiro episódio. Vocês podem nos acompanhar, continuar assistindo. Teremos novos episódios do Minha Lajeado e eu espero vocês.